Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Vocês já notaram que o pessoal ficou bem mais bobo, pra não falar outra coisa, de uns tempos pra cá? Ah, você não acredita não? Cavalo. Espera só um pouquinho então. Oi, aqui é o Code Hack do Futuro e eu esqueci de encaixar isso no roteiro, então eu tô deixando pra gravar depois mesmo. Se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo aqui pra algum amigo seu que não cresceu, mesmo lá pros 30 anos de idade, eu vou ficar muito grato. Na verdade, manda isso aqui pra todo mundo, porque esses vídeos novos estão me dando um trabalho desgracento pra fazer. Enquanto o editor não aprende essa dinâmica nova aí de encaixar os videozinhos, sou eu quem tô dormindo menos ainda do que eu deveria. Então me dá essa força aí e ajuda a espalhar a palavra da farinha de milho. E vambora. A história de hoje começa com algo relativamente bobo. Quer dizer, não se você estiver desempregado, porque aí é uma situação um pouco mais séria. Mas ok. Eu estava escutando um dos meus podcasts pouco ortodoxos favoritos, e durante algum papo aleatório que estava acontecendo antes do assunto principal entrar em cena, um dos participantes que estava procurando emprego já tinha um certo tempo, estava contando o que foi que ele fez para conseguir carimbar a sua carteirinha. E se você tá pensando que o nosso amiguinho W. Menê falou sobre como se comportar ou como citar as suas habilidades profissionais de melhor forma para conseguir finalmente arrumar um empreguinho, você, meu caro amigo, estaria totalmente enganado. Porque essa conversa, que na verdade era quase que um desabafo desesperado de alguém que tá vendo como é que o mundo tá descendo a ladeira abaixo numa velocidade que nem dá para se calcular, falava sobre como ele, que não era da área de operação específica para aquela função, conseguiu o emprego, inclusive recebendo o e-mail que havia sido selecionado para a vaga pouco mais de meia hora após o fim da entrevista, o que para quem está acostumado com esse tipo de processo sabe que não é nada normal, sem precisar mentir, sem precisar falsificar um currículo e o mais impressionante de tudo, sem passar por uma entrevista de verdade. Pois segundo ele, nesse podcast, tudo que ele precisou fazer foi baseado na experiência que ele tinha obtido com as outras entrevistas a qual ele não foi selecionado, buscar os gostos pessoais nas redes sociais daqueles que estavam realizando o processo, que no caso devia ser um daqueles rapazinhos de barba falha, e uma outra senhora com talvez uma criação conturbada e algumas notas aromáticas de ausência paterna, para trocar uma gostosa conversa sobre qual seria a sua série favorita, em vez de simplesmente ver quais seriam as habilidades necessárias para compor a equipe e fazer a empresa andar um pouquinho mais para frente. Pois é. Durante a entrevista, tudo que ele precisou foi falar sobre um time de futebol americano ao qual um dos participantes gostava, e elogiar algumas séries e uma franquia de jogos específica que o outro participante também gostava muito. E pronto, só isso já fez ele passar na frente de todos os outros candidatos que provavelmente já deveriam ter alguma experiência na área ou já ter operado essa função antes, mas que não souberam dar a basingada certa na hora certa. E meus amigos, como isso é preocupante. O fato dos departamentos de recursos humanos de boa parte das grandes empresas do país simplesmente se preocuparem com seus gostos pessoais e não com o que de fato você tem a oferecer, já é algo que poderia incitar um pouco de preocupação em quem entende um pouco de economia, não é mesmo? Pois é. Mas a situação talvez fique um pouco pior, porque essas seleções em gostos pessoais se encaixam em um negócio muito estranho, que é um fenômeno que vem acontecido de uns 20 anos pra cá, que inclusive segundo essa minha análise tem se tornado algo não tão favorável tanto para a vida das pessoas quanto para o mercado profissional, já que a tendência para esse tipo de coisa é a infantilização de todo mundo, inclusive do pessoal que deveria ser um pouco mais sério. Isso acaba rebatendo não só nas relações pessoais, como até na capacidade de formar uma família. Capacidade essa, inclusive, que
muita gente hoje não tem. E eu acredito até que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo nesse exato momento podem estar sendo influenciados por isso, já que muitos de vocês, pelo que eu vejo nos comentários, nas lives e em todo o material que eu produzo aqui, repetem o mesmo erro que inclusive eu cometi durante muito tempo, de considerar o entretenimento não só um estilo de vida, como também uma barreira/simulacro para evitar lidar com a realidade. E para entender um pouquinho melhor isso daqui, vamos ter de voltar no tempo e aprender como o entretenimento deixou de ser um simples escape para o estresse e as frustrações do dia a dia, para se tornar a única razão de viver de um monte de gente por aí. Ludus, do grego, é o amor ou desejo de querer se divertir ao lado de alguém, seja por fazer o seu par soltar um simples sorriso, ou até mesmo a manifestação instintiva/eufórica de um não adulto ao realizar uma simples brincadeira com os seus amigos. Essa palavra reflete um dos muitos termos em grego utilizado para descrever o amor, não necessariamente como algo romântico, mas sim como algo que te fascina e desperta o seu desejo ou mesmo interesse. Avançando para algumas centenas de anos no futuro, mais precisamente para o homem que reviveu a filosofia grega em seu mais puro esplendor, sendo basicamente o filósofo mais relevante e um dos mais daorex da Idade Média, São Tomás de Aquino, em seu Tratado sobre Brincar, define o senso de humor como uma prova de aceitação à condição de criatura e que, de fato, por não sermos uma entidade celeste onipotente, não tendo a absoluta compreensão do tudo, não haveria porquê de ficar por aí de cara emburrada, já que, pela minha interpretação do estudo sobre o tema, o que eu espero que esteja certa, porque eu sou um cara muito burro e eu não quero vir aqui e passar uma informação errada para vocês, existem tantas coisas maravilhosas para serem vivenciadas e descobertas que é praticamente impossível que, uma vez que as devidas ordenações, tanto físicas quanto imateriais, estejam de fato bonitinhas, é praticamente impossível que você não se surpreenda ou que você não vivencie experiências maravilhosas quase que todos os dias. Sendo então as brincadeiras, tanto para pessoas menores quanto para adultos, uma tentativa de prolongar esses sentimentos bons, criando situações onde se consegue ficar alegre e torna a passagem do tempo algo mais suportável, estimulando o aprendizado e a criatividade, e ao mesmo tempo evitando frustrações e pressões que você possa sofrer durante o seu dia. E resumindo aí umas 40 ou 50 páginas que eu tive que ler para aprender sobre isso, o sentido lúdico é como uma espécie de reflexo do período mais feliz que tivemos em nossas vidas, onde literalmente a contemplação e as coisas mais simples faziam a gente dar umas gargalhadas boas. E quem cresceu brincando na rua, fazendo amizade com pessoas randômicas que apareciam no portão da sua casa sabe bem do que eu estou falando. De fato, é entendido que o lúdico é algo primordial para manter a saúde psicológica e física de alguém, uma vez que ao descarregar muitas substâncias em seu cérebro, em especial a serotonina, que é responsável, dentre muitas outras coisas importantes, a felicidade ou mesmo o bom humor, e que em níveis certos essas substâncias podem prolongar a sua vida e até ajudar e muito na recuperação de doenças e lesões. Tá, mas por que você tá falando isso tudo se o tema é falar sobre por que o pessoal ficou mais burro por conta do entretenimento? É muito simples, Pirilampo. É para explicar justamente a necessidade que nós temos de nos entreter, mas de principalmente a presença de alguma coisa que ocupe você para que depois você precise relaxar com esse entretenimento. E já que você adiantou um pouco o assunto, vamos lá. Com o desenvolvimento da sociedade industrial e a negocialização de basicamente tudo, era de se esperar que tanto o lúdico quanto qualquer outra coisa que servisse para ocupar o teu tempo livre ia acabar sendo comercializada mais cedo ou mais tarde. Aproximadamente em 1455, com a invenção da prensa de Gutenberg, o preço de um livro, que era uma das principais formas de entretenimento na época, baixou do equivalente aos valores atuais de mais de 30 mil reais para uma fração quase que microscópica disso. Isso acabou gerando a popularização da leitura e também a capacidade das pessoas de disseminar informações, por mais que até hoje tem um pessoal que até sabe ler, mas não sabe interpretar texto. Isso é um baita de um problema, diga-se de passagem, e fez com que muitos autores e poetas que eram conhecidos apenas em suas regiões, às vezes só mesmo em suas vilas ou pequenas cidades, literalmente ganhassem o mundo. Com isso, acredite você ou não, foi resolvido um grande problema com relação ao entretenimento em algumas comunidades relacionado ao teatro, já que agora ninguém mais estava preso a um artista local que ia fazer uma peça por ano. Grupos de atores itinerantes ou não apareciam aos montes com as mais
diferentes peças e readaptações das obras literárias mais famosas e produziram entretenimento razoavelmente barato para a população, inspirando muitas pessoas a buscarem a música, a poesia e várias outras artes matematicamente transcendentais que encheriam o velho mundo de beleza e faria o pessoal tecnicamente ficar mais feliz. Mas tinha um fator por ali que ninguém meio que estava contando, que era basicamente o ego e a soberba de alguns artistas. Olha, nessas horas eu concordo muito com aquele modelo estabelecido por Platão, o filósofo shapeado, em que ele colocava artistas e esse pessoal chatão como literalmente um pessoal que você não pode alimentar muito a vaidade, senão vai ficar um negócio perigoso. Porque justamente com o passar do tempo e a vaidade e a ganância ficando cada vez maior com a questão da globalização, ou seja, você podia ser que nem os irmãos Lumière e ficar famoso porque botou um trenzinho num projetor pra galera ficar com medo, criou-se também hoje um elemento muito presente na indústria do entretenimento, que é a famosa cobiça da galera, onde não importa o quão nobre seja o conceito que inspirou a criação desse herói ou personagem, sempre se faz uma modificaçãozinha marota para render mais um trocado. Logicamente retirando muitas vezes aquilo de nobre e bonito que existiam nessas obras, para deixar tudo o mais vazio e sem gosto possível, porém um formato que acabava deixando o espectador que não tinha lá muita cultura, refém desse tipo de material relativamente barato. Aproveitando para mandar aqui um salve para o canal Geek Velho, onde como um bom fã de mídias de cultura pop, ele literalmente compara o que era bom e o que está sendo publicado hoje, apontando a falta de talento, criatividade e o famoso self-insert, onde há a tentativa da substituição dos mitos originários desses personagens, digam-se de passagem, super-heróis, por problemáticas chatas pra caramba que o consumidor desse tipo de quadrinho literalmente não se importa, mas que ainda assim por esse tipo de material ser empurrado goela abaixo do consumidor, uma hora ou outra as pessoas acabam meio que aceitando ou simplesmente desistindo de ler e de consumir esse tipo de material, restando então aquele seleto grupo de cobaias de panfletagem que simplesmente vão comprar sem ao menos ter uma ideia do calote que estão levando dessas editoras. Mas esperar o quê também, né? Os caras pagam literalmente salário de fome, não tem ninguém decente que vai aceitar esse trabalho. Saudade quando só o material mesmo era barato. E eu não tô falando de custo de produção não. Porque isso não aconteceu necessariamente na TV, mas sim na produção de livros e novelas, feitas com um material muito barato, chamado polpa de árvore, que deu origem ao famoso Pulp Fiction, não o filme do Tarantino, mas os livros baratos com algumas ideias bem vazias, muitas vezes beirando assim os negócios errados, com as ideias assim bem relativistas, quando não com a tentativa de bagunçar a cabeça do pessoal, que me faz sinceramente perguntar o que aconteceu com o sentido primordial da arte, que era simplesmente fazer as pessoas se tornarem mais elevadas, e que nessa época acabou gerando um negócio tão vazio que simplesmente algumas pessoas só gostam por conta da nostalgia mesmo, porque em qualidade não dá pra comparar, até que finalmente nós chegamos na era de bronze do entretenimento. E logo depois da popularização dos televisores, aconteceu mais ou menos o mesmo fenômeno que aconteceu com os livros, em que inicialmente você tinha séries e programas de TV que buscavam ressaltar bons valores, costumes familiares, bondade, amor ao próximo, valores como altruísmo, coragem, sacrifício, que de uma certa forma faziam uma espécie de link com a vida do espectador, onde ele acabava praticando essas atitudes e se tornando mais sociável no final do processo, o que mais cedo ou mais tarde acabaria fazendo com que ele tivesse interesses em comum com outras pessoas e desse mais valor à interação social, trabalho e a obrigações da sua vida mesmo, do que se tornar uma espécie de devoto daquele programa, mídia, quadrinho ou personagem em específico e conseguisse fazer uma coisa que muita gente não consegue, que é viver a sua vida. Até que provavelmente o pessoal do merchandising percebeu que isso não era muito bom para os negócios, afinal de contas, alguém que consome um conteúdo mas sem nenhum fanatismo ou características que ao meu ver beirariam o vício, como eu vou explicar um pouco mais tarde, simplesmente não consumiam muitos produtos relacionados àquilo. E provavelmente algumas reuniões depois, alguém do marketing teve uma ideia bem interessante, para eles pelo menos, que seria uma espécie de mudança de paradigma para roteiros e estruturas de programas de TV e outras mídias, aonde para conseguir mais fãs, algum investimento seria feito em fã-clubes, convenções e em todo um fortalecimento de um negócio chamado fandom, que hoje irrita
irrita muita gente, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um negócio que ninguém sabia direito como funcionava, no máximo aí com uns fã-clubes meio bobo, foi se criando geração após geração um dos maiores frutos da engenharia publicitária que eu já vi na minha vida. O famoso bicho cujo nome em latim é Nerdorus consumerus, ou o famigerado nerdola consumidor, são um triste resultado de famílias disfuncionais onde os pais deixavam os filhos tempo demais na TV, ou simplesmente tempo demais sozinhos, para que eles basicamente fossem criados por essas marcas ao invés de por pessoas, e substituindo valores sólidos por materialismo e um conteúdo cuidadosamente planejado para mexer com a química do cérebro através de longa exposição, criou-se com as últimas décadas literalmente uma geração em entretenimento, a qual, diferente de antigamente, não existia mais uma vida com os seus problemas e estresse para que você conseguisse relaxar com o seu entretenimento, mas sim uma vida inteira dedicada ao entretenimento e se tiver algum tempo sobrando, aí o cara trabalha e pensa em ter uma família. Eu não preciso nem mencionar que um dos países mais afetados por isso é o Japão, consequentemente um dos países mais consumistas e viciados em entretenimento do mundo inteiro. Inclusive isso me intrigou tanto que eu decidi fazer um documentário gigante para os parâmetros aqui do canal, que vai ao ar no final do ano ou no começo do ano que vem, eu ainda não sei direito, mas que a ideia é justamente mostrar o que acontece quando um povo abdica de sua cultura e as suas raízes históricas para viver em um simulacro onde a sua base é o entretenimento. Aqui no Ocidente, conforme o tempo ia passando e os marqueteiros das mega e bilionárias corporações de entretenimento iam se especializando no ramo de cafuchinar o coitado do adolescente que não tem nem pai presente, muito menos um salário para pagar um monte de craquitana que é empurrada para ele o tempo todo, enfrentou sozinho e psicologicamente desnudo por volta de 2007 a grande febre dos filmes de heróis, que basicamente emergiu algo que o pessoal chama de cultura nerd. Não é falar nerd, é cringe demais, hein? Que no passado servia de motivo de chacota para os moleques ganhar cuecão quando alguém achava uma revistinha do Homem-Aranha na mochila deles, mas que agora, devido aos altos investimentos com publicações absolutamente nada orgânicas em redes sociais durante uns 4 ou 5 anos, alcançou o status de descolado. E eu não sei se isso fazia necessariamente parte do plano, mas em 2007 a Warner lançava uma série que tentava justamente retirar os preconceitos para cima da classe nerdola com a série The Big Bang Theory, autora de um dos bordões mais malditos que, graças a meu bom Deus, não é usado por conhecidos ou amigos meus já faz um bom tempo, mas que no passado assombrou muito a minha cabeça, me dando umas doses cavalares de vergonha alheia. O termo nasceu de um episódio em que um dos protagonistas, chamado Sheldon Cooper, tinha inventado uma onomatopeia para descrever um status de ironia inalcançável ou algo do tipo. Esse bordão foi utilizado durante 2 ou 3 episódios e algo que deveria ser uma piada isolada da segunda temporada acabou virando um dos maiores símbolos do, entre aspas, orgulho de ser nerdola, que, como eu mencionei agora há pouco, estava misteriosamente ascendendo socialmente ao mesmo tempo em que duas gigantescas franquias de quadrinhos estavam para ser lançadas no cinema nos próximos anos e que, levando em consideração as tentativas das décadas anteriores de se emplacar filme de herói, se não tivesse uma pavimentaçãozinha cultural não ia ter muita chance de dar lucro não. Mas foi só algum maravilhoso ser humano desprovido de graça criar uma camiseta desse negócio que esse bordão se tornou um verdadeiro agregador de pessoas que até poderiam comprar os produtos licenciados dessas franquias ou mesmo assistir 1 ou 2 filmes, mas que subiram no barco só pra pagar de legal e inclusivo. E infelizmente esse pessoal tinha muito dinheiro e era esperado que o olho ia crescer pra cima dos notão de 100, amigo. E cara, depois de uma campanha de uns 25 anos, fazendo toda uma movimentação cultural pra transformar uma coisa que era basicamente um motivo de chacota social em uma, entre aspas, tribo descolada, iam de uma forma ou de outra trazer efeitos adversos pra vida dessas pessoas. Já tem um bom tempo que eu venho falando aqui nesse canal sobre como a química do seu cérebro e a sua saúde, tanto psicológica quanto física, estão interligadas e como através de hábitos saudáveis como exercício, leitura e tirar um tempinho pra você, pode muito bem te livrar de uma série de complicações sérias lá pra frente. Eu não poderia deixar de falar sobre o que acontece quando você tem somente estímulos para a produção e não para o equilíbrio dessas substâncias, porque como diria o meu avô, tudo demais se torna muito. E no caso, ao não buscar ter uma rotina com obrigações
obrigações, horários e principalmente se manter produtivo para alguma coisa que seja, além de, claro, ficar só focando na sua diversão e no seu entretenimento, vai basicamente anular os seus receptores ao ponto em que, com o tempo, ou você não vai sentir mais nada, ou vai precisar de uma dose muito maior de entretenimento para sentir o que você sentia quando era mais novo e consumir essas coisas com hora programada. E como se criou essa necessidade por entretenimento o tempo todo e a internet causou uma hiperdemanda de produtores de conteúdo, já que agora você não estava mais preso a uma programação de TV e tinha literalmente todo o entretenimento do mundo para consumir e coisa nova estava sendo criada a todo momento, algumas plataformas passaram a ser menos exigentes com a qualidade desse conteúdo e como isso tecnicamente facilitava a vida dos produtores e ainda gerava uma renda, foi só uma questão de tempo para que o público, inundado desses estímulos, acabasse sucumbindo e algo que era rejeitado antes por pessoas com estrutura cerebral bonitinha que gostavam de se concentrar num conteúdo mais longo, aderiram a um material mais compacto, por assim dizer. E quando eles consomem um material mais longo, como um clipe ou um filme, por exemplo, para que esse material não se torne tedioso para esse público, ele precisa ter um número de cortes de cena muito maiores do que um filme dos anos 70 ou 80 precisava ter para ser dinâmico. Isso faz com que esse público fique preso em obras mais novas e muitas vezes não tenha referência do que seria uma organização de roteiro ou mesmo uma boa interpretação que seja, mas principalmente faz com que esse público fique preso aos valores dessas novas obras e com o passar do tempo vai acabar influenciando sim no comportamento, como basicamente tudo que você escolhe colocar na sua vida. E para entender um pouquinho melhor isso aí, eu decidi conversar com o pessoal mais novo, que era fã do canal aqui no Discord, se você puder e quiser vir a membro do canal para ter acesso. E a conclusão que eu tive após algumas semanas foi de que para muita gente mais nova, a vida cotidiana e as relações humanas são simplesmente desinteressantes, porque por mais que as pessoas se esforcem, nada consegue ser tão mágico quanto o entretenimento que eles estão consumindo o dia inteiro e que acaba determinando quais são os parâmetros para considerar alguma coisa interessante ou não. Mas ao mesmo tempo, devido a esse formato um pouco mais curto que eu mencionei agora há pouco, vídeos de pessoas com desvios cognitivos fazendo um monte de coisa perigosa e se espatacando no chão, ou mesmo colocando a vida dos outros em risco só para conseguir like e view, são extremamente apreciados e a prova disso é o número gigantesco de visualizações que eles acabam tendo. Esse paradigma é causado pela ilusão irresponsável de que tudo na sua vida precisa obedecer os parâmetros traçados pelo seu entretenimento e de que não existem consequências para os seus atos. Afinal de contas, a realidade foi substituída por aquilo que você consome nas mídias e é retroalimentado nas redes sociais, deixando uma geração inteira imatura o suficiente para ignorar regras tão básicas quanto entrevistar uma pessoa da maneira correta para que ela trabalhe numa empresa e consiga ser produtiva, até com a forma bizarra que eles usam para administrar os seus relacionamentos e, por que não, a sua vida financeira. E é bem engraçado chegar nesse ponto porque, convenientemente, existe todo um plano de marketing e publicidade para fazer com que pessoas mais novas adquiram dívidas com empréstimos para comprar algum consumível ou, entre aspas, realizar os seus sonhos, muito embora eu não consiga conceber que exista alguma pessoa maluca o suficiente para pegar um empréstimo para fazer uma viagem. É muito, juro, meu bom. Mas mesmo assim, nada me tira da cabeça de que essas pessoas foram condicionadas por um seleto grupo de deixa quieto para estarem exatamente onde estão hoje, completamente perdidos, sem habilidade social quase nenhuma e com alguém tendo de vigiar eles o tempo todo, porque senão eles podem quebrar o osso gravando algum vídeo pra internet. Comenta vai esperar o que de jovem aqui embaixo pra dar aquela interagida e eu saber que vocês conseguiram assistir essa obra gigantesca. Acho que foi a maior coisa que eu já fiz aqui no canal. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu sou o Codehack, esse é o final do vídeo e esse pessoal maroto que tá passando aí na sua tela subindo são os apoiadores do canal através da plataforma Apoio Coletivo, que tem as menores taxas do mercado e que me acolheu como um filho, porque eu peço muita coisa por suporte, depois daquela puxada de tapete daquele site laranja lá, e eu posso comprovar para vocês que além de um site muito confiável e muito seguro, você pode fazer o seu conteúdo sem medo, porque não vai ter gente chata pra caramba denunciando e tentando sabotar você só porque você não pensa igual a manada. E é claro, a única rede que aceita doações em criptomoedas. E por falar em web esmola, se você quiser apoiar o canal para que o seu nome suba bonitinho aqui na legenda, com os devidos créditos por estar me patrocinando para eu fazer vídeos de 20 minutos,
minutos. O link tá aqui no comentário fixado, ou você pode se tornar um membro da comunidade através aqui do clube de membros do YouTube, em que você vai ter acesso a podcasts e vídeos extras, não regularmente, porque é um negócio que dá um pouco mais de trabalho, geralmente chamam uns convidados, são assuntos que não dá pra falar em redes abertas, então de antemão eu já falo que o negócio vale a pena. E é isso, todos os recados possíveis dados, vídeo mais longo da história do canal, vai dar um trabalho colossal pra editar isso daqui, mas a gente se vê numa próxima. Até lá, e ajuda o Dorito na divulgação, tô fazendo um monte de coisa nova e bacana.